Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, André Afonso Monteiro, para o estudo do livro A Gênese, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, amigo ouvinte internauta da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, a rádio que toda a família pode ouvir, programa Luz na Penumbra. Hoje vamos dar continuidade aqui ao estudo do capítulo 1, Caráter da Revelação Espírita. Item 2, comigo, André Monteiro, mais uma vez aqui, Maria de Fátima Miranda Vasconcelos, Aloysio Guigino e o nosso Eduardo Araújo. Muita paz a todos, vamos estudar. Que Jesus nos conduza. Amém. Eduardo, Isso aí, graças a Deus. Tá empolgado ele hoje. Amém, que assim seja, vamos nós. Que assim seja, vamos lá. Então vamos aqui com Kardec. Diz Kardec, no item 2, dando continuidade aqui ao caráter da revelação espírita. Definamos primeiro o sentido da palavra revelação. Revelar, do latim revelare, cuja raiz velum, véu, significa literalmente sair de sob o véu, e figuradamente descobrir, dar a conhecer uma coisa secreta ou desconhecida. Em sua acepção vulgar, mais genérica, essa palavra se emprega a respeito de qualquer coisa ignota que é divulgada de qualquer ideia nova que nos põe ao corrente do que não sabíamos. Então a gente pode entender aqui que essa revelação só pode ser revelada aquilo que já existe, né? No mundo espiritual. Não é conhecido. Não é conhecido. Então, tem um véu ali. Tem um véu, mas tiraram aquele véu dos nossos olhos e ela foi revelada. E aí a gente vê como essa questão, essa informação aqui de Kardec nos traz um desenvolvimento também para as nossas questões pessoais, íntimas, individuais. O que será que não tem mais escondido sobre que a gente precisa, que os nossos olhos não conseguem ver? O que será que do ponto de vista moral, intelectual, ou sobre os caminhos que nós devemos seguir, que tem um véu sobre os nossos olhos e a gente não consegue enxergar, e em algum momento da nossa existência espiritual isso vai ser revelado para que a gente possa, digamos assim, continuar nessa nossa jornada, nossa programação espiritual, por exemplo. Né? Tem um filósofo francês, Henri de Poincaré, que ele diz o seguinte: eu trocaria tudo que eu sei por 10% do que eu não sei. E era um filósofo conhecido e respeitado. O que será que nós não sabemos, né, Miranda? Sobre nós, sobre o mundo, o que será mais que a gente não tem que descobrir, né? Muita coisa. No meu caso pessoal, inclusive pronunciar o nome desse filósofo. Aloysio, ensina ela a pronunciar o nome do filósofo. Mas olha só, enquanto nós estávamos conversando no último programa, nós ficamos imaginando o seguinte: quando Kardec teve eu lembro quando ela foi pronunciar o nome do... Como é que era o nome do filme? Kickinger. Olha. Kickinger. Como é que era o nome? Não é lugar, não faz isso com o André. Depois eu falo o nome, eu sei falar erradinho, depois eu falo. Vamos acabar com o programa do André. Não, agora não. Mas olha só, enquanto no último programa nós deixamos momento quinta série. É um filósofo dinamarquês, que ele tem uma... Deixa quieto. Mas, enquanto nós estávamos conversando no último programa, eu fiquei refletindo o seguinte: quando Kardec vai ter contato pela primeira vez com as mesas girantes, não é? Sim. Aquilo tudo vinha a atender uma pesquisa e uma busca que ele já trazia consigo, até por conta da missão que ele tinha naquela encarnação.
Mas, quando ele começa a desenvolver, que ele vai pegar todo o material que é entregue a ele vai estudar, analisar, pesquisar, quando você falou a respeito de que a maturidade de quem pergunta e a de quem responde, quando se trata do Livro dos Espíritos, fica complicado saber quem é mais sábio. Sim. Se é quem pergunta ou quem responde. Porque lá em Prolegômenos nós vamos ver só uma base das assinaturas. Que, menino, eu vou te contar. É algo, sempre que eu vou ler Prolegômenos, eu fico refletindo. Porque a turma era de primeira mesmo, é de primeira. É João Evangelista, né? Tá aqui, Platão. É João Evangelista. É uma... Gente, eu confundi. É mais um livro aí? É que esse livro... Ela está com... O ouvinte que não está vendo, ela está com 500 livros sobre a mesa. Eu trouxe a biblioteca inteira. É por causa do programa ao vivo, Luiz. Olha só, João Evangelista, Santo Agostinho, Vicente de Paulo, São Luís. Então, Kardec, ele estava descortinando e formulando perguntas que eram desconhecidas para a humanidade. Mas que ele mesmo, Kardec, eu fico imaginando a vida mental deste homem. Não dá. E ele desdobrado. Quando ele repousava, quando o corpo dele repousava e ele, espírito, ia ter contato com essa turma aqui. Então era todo mundo da mesma turma, entendeu? Só um com a missão de estar no corpo, fazendo o veículo físico de tudo que a humanidade precisava saber. Então, trazendo coisas que não era dúvida de Kardec. Gente, é essa grandeza que a gente fica refletindo. Porque se ele era dessa turma, as perguntas não eram dúvidas dele, mas ele teve a grandeza de colocar em papel as dúvidas que a humanidade tem, que teria, e as possíveis perguntas que os homens mais letrados da Terra fariam se tivesse acesso àqueles espíritos, não é? Porque se ninguém sabe quem era mais sábio, quem pergunta ou quem responde, era tudo da mesma turma do Pega-Deus. Sim, e não tinha pergunta, que foi até o motivo lá que Moisés ele acaba proibindo essa questão da consulta, porque as perguntas eram perguntas sérias, feitas por pessoas sérias, para, digamos, por médiuns, através de médiuns sérios, para espíritos sérios. Então eles não ficaram naqueles joguetes, eles não ficaram naquela vã curiosidade. Eles tinham um propósito. Quando Kardec inicia aqui, você vê que ele faz uma série de questionamentos em que ele foge dessas frivolidades, não eram perguntas frívolas com o intuito de, digamos assim, de joguetes. Perguntas rasas. Rasas, eram perguntas assim muito, muito profundas, com o intuito de desenvolver uma moralidade, uma filosofia, uma ciência para a sociedade. Ele não ficou na brincadeira. Eu lembro até daquelas brincadeiras que a gente fazia do copo quando era criança. Eu não. Não fez isso, não? Eu não. Eu fazia. Então eu por sou errado da história. Por isso que você é meio perturbado até hoje. Por isso que até hoje está meio perturbado. Por isso com a Miranda que ela desfaz esses negócios aí. Aí, ó. Ela desfaz. Até, ó, viu fenômenos físicos. Fenômenos físicos acontecendo no estúdio da Rádio Rio de Janeiro. A brincadeira da tesoura na Bíblia também tu não fazia? Nada disso. Eu fico imaginando o Gerson Monteiro olhando e falando, meu Deus do céu, que rumo que a rádio vai tomar, e a culpa foi minha. Que a culpa é dele, né? Fazia a brincadeira do copo, a brincadeira da tesoura na Bíblia. Quem enfiou a gente aqui foi o Gerson, então ele não pode nem reclamar, agora a culpa é dele. Porque nós éramos espíritos, digamos assim. Então, quem fazia essas brincadeiras tinha uma infantilidade, uma inocência, digamos assim, para fazer essas perguntas, essas brincadeiras. Coisa que Kardec não tinha. Um espírito maduro. Eu tinha medo de espírito. Não era curiosidade vã. Não era vã curiosidade. Não era. Não era vã curiosidade, ele tinha um propósito. É óbvio que ele seguia, ele já tinha uma, digamos assim, né? Aquela ideia pré-concebida, a programação e a missão dele, né, Luísio? E ele foi preparado, né? Sim. Toda a vida dele, a orientação da vida dele foi para que ele estivesse em condições de realizar com êxito a tarefa que estava proposta para ele. E não tinha chance de dar errado, né? Não tinha. Porque às vezes isso é uma outra questão que eu já ouvi ou li. As pessoas falam, se Kardec não falhasse na missão dele, fulano ou Beltrano assumiria a questão, daria continuidade.
esse tipo de missão não tem como falhar. Não teria como... É porque ele não foi escolhido por qualquer um. Com todo respeito, carinho e atenção a Leon Denis, que é uma bagagem inquestionável, eu imagino que Leon Denis hoje, onde estiver, está num nível que, sabe, transcende tudo que a gente pode imaginar, mas o general que escolheu o soldado sabia todos os recursos disponíveis e a maturidade do soldado. Não tinha como realmente... Esse espírito não tinha como realmente falhar na missão. No livro dos Espíritos tinha uma pergunta. Pergunta se é possível o espírito falhar na sua missão. E a resposta é, se não for espírito superior, sim. Por quê? Porque um espírito superior jamais solicita missão de grande porte. Ele cumpre as missões dele, mas uma missão que envolve a humanidade inteira, um espírito superior, ele não faz esse pedido. Ele é convidado a desenvolver esse trabalho. Ainda considerando que no Evangelho, lá no capítulo 6, quando nós vamos estudar o Cristo Consolador, tem aquela citação que está no Evangelho de João, onde Jesus diz, se me amais, guardai os meus mandamentos, eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. Isso é uma palavra que dá muita gravidade ao trabalho que Kardec deveria desenvolver. É uma missão que ia ficar como pilar, assim como o Decálogo, ia ficar como pilar para o raciocínio humano eternamente. Para a posteridade. A posteridade. Então, continua aqui Kardec. Deste ponto de vista, todas as ciências que nos fazem conhecer os mistérios da natureza são revelações, e pode dizer-se que há para a humanidade uma revelação incessante. A astronomia revelou o mundo astral, que não conhecíamos. A geologia revelou a formação da Terra. A química, a lei das afinidades. A fisiologia, as funções do organismo, etc. Aí ele cita Copérnico, Galileu, Newton, Laplace, Lavoisier, foram reveladores. Quer dizer, então ele diz aqui que pode-se dizer que há para a humanidade uma revelação incessante. Incessante. É óbvio. Nós somos um planeta ainda de provas e expiações. Estamos aí no limiar de uma nova era. Imagina quantas revelações virão na era da regeneração. Sim. Muita coisa espera pela humanidade ainda. Os espíritos seguram muitas informações pela nossa falta de maturidade. Porque se você der a conhecer determinados segredos, né, ocultos ainda da natureza, o homem, infelizmente, acaba utilizando para o mal. Então é melhor que algumas coisas ele não saiba. Agora, quando os espíritos que estiverem habitando o planeta forem espíritos melhores, onde o bem se predomine sobre o mal, aí sim, novos conhecimentos virão. Você vê, muitas doenças já poderiam ter sido eliminadas do planeta, mas se com todo o freio que as doenças representam, o nosso orgulho, a nossa vaidade, o nosso egoísmo ainda prepondera, ainda mais se a ciência tivesse a cura de todas as doenças, o que seria? Aí a gente estaria perdido. O Emmanuel, ele fala isso em A Caminho da Luz, psicografia do Chico, publicado pela Federação Espírita Brasileira. Ele fala sobre isso com relação ao conhecimento do povo egito, né? Aquele conhecimento oculto ali, em que até a questão das pirâmides, do significado. Ele está com hieroglifo. Aí, ó. Ele diz que ali tem vários significados que a gente ainda não tem condição de compreender, justamente por conta dessa nossa condição. Porque se a gente dominar aquele conhecimento ali, como moralmente nós somos imperfeitos, nós vamos acabar usando aquilo ali para o mal. O conhecimento e o uso. A forma como ele vai ser utilizado. Como ele vai ser utilizado. Foi o que aconteceu com várias descobertas, né, científicas no planeta importantes, que é o uso da energia atômica, que é extremamente útil, pode ser utilizado para fins pacíficos e deveria ser assim. A própria pólvora, né? Então, assim, são conhecimentos que a humanidade teve, né? A aviação foi um grande ganho, né? Conectando as pessoas no mundo todo, né? De uma forma mais rápida. Mas o avião foi utilizado para quê? Para colocar bombas, e Hiroshima e Nagasaki foram um exemplo do que é capaz de fazer aí o ser humano com a sua tecnologia. A ponto dos espíritos que habitam o nosso sistema solar, segundo se fala, né, o próprio Chico falou isso, Chico Xavier fala isso, que havia uma preocupação desde que o homem chegou à Lua,
com a questão da energia atômica dos espíritos, né, que habitam o sistema solar, que já estão numa condição melhor que a nossa, dos danos que a sociedade humana poderia causar dentro do próprio sistema da nossa galáxia. Não é à toa que Jesus sabiamente já deixou um alerta para não jogarmos pérolas aos porcos. Não que os porcos não sejam dignos do nosso respeito, mas para se alimentar eles se satisfazem com pouco. Então, trazer conhecimentos muito altos para quem se satisfaz com pouco seria rebaixar muito o conhecimento. Mas isso faz parte da evolução do homem, né? É o tentativa e erro, e aprende. E passa a se utilizar mais devidamente, corretamente, daquilo que aprendeu, certo? Toda a nossa evolução, toda a evolução do conhecimento e aplicação está baseada nisso, certo? Nós utilizamos, certo, o conhecimento inicialmente dentro dos propósitos egoísticos e do nosso orgulho. Certo? Aí depois nós vemos que existem outras aplicações para aquilo que irão beneficiar a todos os demais ao nosso redor. E aí nós vamos crescendo, evoluindo e mudando, certo, a aplicação desse conhecimento, o uso desse conhecimento. Faz parte. Certo? Kardec continua aqui no item 3, dizendo o seguinte: a característica essencial de qualquer revelação tem que ser a verdade. Revelar um segredo é tornar conhecido um fato. Se é falso, já não é um fato, e por consequência não existe revelação. Toda revelação desmentida por fatos deixa de o ser. Se for atribuída a Deus, não podendo Deus mentir nem se enganar, ela não pode emanar dele, deve ser considerada produto de uma concepção humana. E é aquela ideia que nós até, isso foi num dos programas anteriores, nós falávamos sobre isso, o que é divino, o que é de Deus, e o que é do homem. E essa, digamos assim, a vã filosofia, as vãs ideologias, coisas que são do homem e que não guardam, digamos assim, essa origem divina. Essa origem de Deus. Porque o que é de Deus vai permanecer. E o que não é, ele vai acabar caindo, digamos assim, no esquecimento. Ou se aproximando mais da lei divina. Sim. Porque é o progresso. Sim. Quando aquele fato for algo realmente verídico, ele vai se sustentar. Ainda que ele receba... Na história até, por exemplo, quando o Evangelho de Jesus, quanto tempo ele demorou para se fixar? Lutero teve que trazer para o povão, porque estava enclausurado ali. Enclausurado. A própria doutrina também... estamos ainda, digamos assim, engateando no desenvolvimento do estudo da doutrina, mas ela permanece. Outras ideias, outras teorias, elas acabaram se perdendo pelo espaço, porque realmente não tinha a correspondência. Aquilo que for sério e realmente tiver uma base sólida, ele vai se aproximar de Deus, vai se aproximar no momento adequado. No momento adequado. Lembra Sócrates com os 3 crivos. Sim. Verdadeiro, bom, útil e bom. E bom. Né? É isso, eu lembrei disso também, Miranda. Até quando alguém conta um fato pra gente, né? Você vai repassar aquilo, a famosa fofoca. Você vai repassar aquilo pra frente com que utilidade, né? Você sabe se é verdade, você sabe se é útil, sabe se aquilo vai ter uma finalidade boa, né, Eduardo? Então, revelação já diz Kardec aqui, né? Se você vai revelar algo, tem que ser verdadeiro. Hoje em dia, no planeta Terra, né? O que tem de revelação, né? O pessoal fala muito de fake news, né? E aí você vê que só aquilo que interessa é que é verdade para algumas pessoas. Para outras, eles dizem que é mentira. Por quê? Hoje em dia, lamentavelmente, o planeta vive esse momento de transição e são verdades temporárias, né? Verdades impostas. E a verdade que vem do alto, ela não é inquestionável. Aquilo que vem de Deus, aquilo que vem da espiritualidade superior é inquestionável. Ainda que muitos companheiros nossos, né, Jesus deixou claro que chegaria o tempo que até os eleitos poderiam ser enganados.
Se possível. Olha, é onde tem o si ali na história divina. Até eles poderiam, se possível, ser enganados. A iniquidade abundaria a tal ponto que, se possível, confundiria os eleitos. E nós vemos realmente que muitas pessoas até... O eleito já se escolheu para servir. E você vê pessoas que são até bem intencionadas, mas se deixam levar por teorias completamente absurdas. Nós vemos que dentro do próprio movimento espírita, né, você vê espírita defendendo aborto. Isso é uma coisa inconcebível. Aborto, pena de morte. Pena de morte, drogas. Então você vê, isso é uma revelação, isso é realmente uma loucura generalizada que tomou conta do planeta, que invadiu o próprio movimento espírita, onde os valores cristãos estão sendo duramente atacados dentro das suas próprias bases, não só dentro do movimento espírita, mas o movimento católico, o movimento protestante. Movimento humano. O movimento humano, pelos interesses políticos, pelos interesses pessoais, mas nada disso vai prevalecer. E nós temos a tranquilidade de saber que nada disso vai prevalecer. Passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não passará, o que disse Jesus. Não é isso, Luiz Guigino? E nenhum i ficará sem pingo. Profundo, assim. Ele hoje está profundo. Então a gente tem que manter a tranquilidade. Às vezes isso realmente, para quem está no corpo físico, angustia. É inegável, porque a gente está no corpo físico, a gente está vivendo isso tudo. Mas Kardec fala, tem um diálogo dele com o Espírito da Verdade, e o Espírito da Verdade fala para eles todas as tribulações que ele ia ter que enfrentar. E ele diz que realmente tudo aquilo que o Espírito da Verdade falou se concretizou. Ele sofreu muitas perseguições, muitas calúnias. Mas ele diz que quando ele parava e se colocava acima da humanidade, né, acima dessa vida material, ele encontrava paz. Ficava junto com a turma dele? Porque ele sabia que tudo isso era temporário e vai passar. A gente também tem que, você que está aí nos ouvindo agora, né, tá cheio de problema, assim como nós temos os nossos também, às vezes realmente cansa, angustia, dá uma sensação de torpor, a gente perde as forças diante de tanta coisa, mas que a gente mantenha a tranquilidade de saber que está tudo sob controle de Jesus. Não tem nada fora do controle. Nós é que descontrolamos a nossa vida, né, pelo nosso desequilíbrio. É um problema muito pessoal, é um desequilíbrio nosso. As nossas dificuldades, nossas preocupações de ordem material, financeira, família, filho, saúde. É muita coisa envolvida, e como nós somos espíritos ainda muito atrasados, desequilibrados, a gente tem dificuldade, porque se tivéssemos a fé do tamanho de um grão de mostarda, a gente não se abalaria tanto. Mas eu acho sempre importante a gente reconhecer a nossa fragilidade, porque quem não reconhece não está nem a passo de mudar. E o Aloysio está de olho no relógio ali, André Monteiro. Ele quer revelar a hora para você. Né? Faltam 2 minutos, André Monteiro. Porque essa questão ela é fundamental para nós, para que a gente, digamos assim, ainda que a gente não conheça aquilo não esteja revelado muito bem firme para nós, que a gente possa, digamos assim, não se sentir enganados. Às vezes eu me sinto um pouco de São Tomé. Um pouquinho de São Tomé não faz mal a ninguém. De você realmente ter comprovações daquelas ideias. Você ter... Como eu posso saber se isso realmente... Eu vou receber essa informação e vou tomá-la como absoluto ou vou questioná-la? Você vê que Kardec, ele questionava os espíritos. Ele questionava, mas não com o fim de um detrator. Ele questionava para compreender... Desenvolvendo o raciocínio. Para desenvolver o raciocínio. É o que a gente tem que fazer. Então pega essa ideia nova, vamos desenvolver esse raciocínio. É o que Erasto fala. É preferível negar 10 verdades do que aceitar uma mentira. Uma mentira. Porque quando nós aceitar nessa intimidade de divulgar, nós seremos divulgadores da mentira. Sim. E o orgulho depois vai nos dificultar o reconhecimento desse equívoco e retornar ao ponto necessário. Estamos caminhando aí para o final. Obrigado, Eduardo, mais uma vez. Muito bom, a alegria de ter a Luiz Guigino. Quando é que a gente vai ter essa chance de novo, eu não sei. No próximo. Maria de Fátima Nesta Miranda. encarnação. E Jesus nos conduza. Muita paz. Muita paz. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra.
Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Nádia do Couto Vale, para comentar o céu e inferno ou a justiça divina segundo o Espiritismo, da obra codificada por Allan Kardec. Amados e amadas ouvintes e internautas, que a paz de Jesus permaneça conosco hoje e sempre. Damos continuidade ao estudo desta obra, O Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo, que traz aqui, agora já estamos estudando, o capítulo 8º desta obra, em que o nosso querido codificador Allan Kardec nos apresenta os ascendentes, a trajetória e as consequências dos espíritos por ele, codificador, pelo nosso codificador Allan Kardec, classificados como expiações terrestres. É um caso bastante rico para nossa instrução, e nós vemos um menino de cerca de 8 a 10 anos, cujo estado era difícil precisar. Segundo a descrição de Kardec, designavam-no pelo número 4, totalmente contorcido pela sua deformidade inata, pela sua doença, as pernas se lhe torciam, roçando pelo pescoço num tal estado de magreza que eram pele sobre ossos, o corpo uma chaga, os sofrimentos atrozes. Era oriundo de uma família israelita. A moléstia dominava aquele organismo já de 8 longos anos. E, no entanto, demonstrava o enfermo uma inteligência notável, além de candura, paciência e resignação edificantes. Continua Kardec na apresentação do menino do número 4. O médico que o assistia, cheio de compaixão pelo pobre, um tanto abandonado, visto que seus parentes pouco o visitavam, tomou por ele certo interesse. Achava-lhe um quê de atraente na precocidade intelectual. Assim, não só o tratava com bondade, como lia-lhe quando as ocupações lhe permitiam, admirando-se do seu critério na apreciação de coisas, a seu ver, superiores ao discernimento da sua idade. Um dia, o menino disse-lhe: Doutor, tenha bondade de me dar ainda uma vez aquelas pílulas ultimamente receitadas. Para quê? Replicou-lhe o médico. Se já te ministrei o suficiente, e maior quantidade pode fazer-te mal. É que eu sofro tanto que dificilmente posso orar a Deus para que me dê forças, pois não quero incomodar os outros enfermos que aí estão. Essas pílulas fazem-me dormir, e ao menos quando durmo, a ninguém incomodo. Essa é a descrição que Kardec faz de Marcelo, do menino do número 4, como era conhecido, e então o próprio Kardec comenta que aqui está quanto basta para demonstrar a grandeza dessa alma encerrada num corpo informe. Onde teria ido essa criança aurir tais sentimentos? Certo que não foi no meio em que se educou. Além disso, na idade em que principiou a sofrer, não possuía sequer o raciocínio. Tais sentimentos eram-lhe inatos. Mas por que só via ali condenado ao sofrimento? Porque se via ali condenado ao sofrimento, admitindo-se que Deus houvesse concomitantemente criado uma alma assim tão nobre e aquele mísero corpo, instrumento dos suplícios. Essa uma apresentação que Kardec faz, e levantando aqui as questões prioritárias para o entendimento do ponto de vista da doutrina espírita. E nós vemos aqui, com relação a essa situação, posto que ele desencarnou também precocemente,
E então os últimos pensamentos de Marcel, ao desencarnar, foram para Deus e para o caridoso médico que se condoeu da sua própria situação. Após algum tempo, o espírito Marcel foi evocado na Sociedade de Paris, onde ele deu uma comunicação em 1863. Ele diz: a vosso chamado vim fazer que a minha voz se estenda para além deste círculo, tocando todos os corações. Oxalá seu eco se faça ouvir na solidão, lembrando-lhes que as agonias da terra têm por premissas as alegrias do céu, que o martírio não é mais do que a casca de um fruto deleitável, dando coragem e resignação. Essa voz continua Marcel à mesa mediúnica na Sociedade Espírita de Paris. Essa voz lhes dirá que sobre o catre da miséria estão os enviados do Senhor. Nós vemos aqui que ele já está sinalizando a condição dele próprio como espírito. Essa voz lhes dirá que sobre o catre da miséria estão os enviados do Senhor, cuja missão consiste na exemplificação de que não há dor insuportável, desde que tenhamos o auxílio do Onipotente e dos seus bons espíritos. Essa voz lhes fará ouvir lamentações de mistura com preces, exatamente o que tinha já acontecido com Marcelo, para que lhes compreendam a harmonia piedosa, bem diferente da de coros de lamentações mescladas com blasfêmias. Aqui diz-nos Marcel sobre a sua situação. Sua missão, então, será de consolo, de sentimento com fé. Na verdade, o seu esclarecimento vem pela razão, não vem pela instrução propriamente. Ele declara ali no ambiente, na reunião mediúnica, que muitas pessoas com feridas ocultas têm prazer com a presença dele, prazer no sentido de alívio. Ele continua dando aqui uma informação preciosa de um momento tão especial em uma reunião mediúnica que não é lá tão comum. Diz-nos Marcel, aqui nessa comunicação mediúnica, o seguinte: um dos vossos bons espíritos, grande apóstolo do Espiritismo, cedeu-me o seu lugar por esta noite. Ele está se referindo ao Espírito Santo Agostinho, que nós sabemos que, na verdade, estava ali posto ao lado de um médium com o qual habitualmente esse Espírito Santo Agostinho se comunicava na Sociedade Espírita de Paris. Lembrando que Santo Agostinho é um nome importante na estrutura, na história da Igreja Católica. Era bispo de Hipona, escreveu uma das obras mais importantes, Confissões. Ele tem uma série de outras obras, mas em Confissões ele narra na primeira parte a vida que levava sem a religião e depois, na segunda parte, a vida que levava depois do seu despertamento, a propósito da sua relação com sua mãe, que era o que passou a ser Santa Mônica. Continua então aqui o nosso Marcel, lá na comunicação à mesa mediúnica em 1863. Um dos vossos bons espíritos, grande apóstolo do Espiritismo, cedeu-me o seu lugar para esta noite. Por minha vez, também me compete dizer algo sobre o progresso da vossa doutrina. Nós vemos esse espírito que teve essa passagem como Marcel, agora comparece à mesa mediúnica para dar orientações sobre o progresso do Espiritismo na Terra. E ele diz que essa doutrina que deve auxiliar em sua missão os que entre vós encarnam para aprender a sofrer.
aqui mais uma sinalização a respeito do que nós já estudamos juntos com Joana de Ângelis em sua obra Plenitude, em que ela nos fala e nos apresenta uma formulação, do ponto de vista teórico inclusive, do que seja uma um pseudo-sofrimento. Ela nos fala exatamente sobre essa pseudo-expiação, que é uma expiação que tem todas as características e aparências de ser uma expiação, mas que no fundo é uma encarnação solicitada pelo Espírito que está ali encarnado para ministrar aos outros que precisam atravessar aquela expiação, aquele sofrimento, de como se pode e deve atravessar aquele sofrimento. Neste momento, e o Marcelo ainda diz, o Espiritismo será a pedra de toque. Os padecentes terão o exemplo e a palavra, e então as imprecações se transformarão em gritos de alegria e lágrimas de contentamento. Neste momento, é encaminhada uma pergunta ao espírito Marcelo. Pelo que afirmais, parece que os vossos sofrimentos não eram expiação de faltas anteriores. E ele responde, não seriam uma expiação direta, mas asseguro-vos que todo sofrimento tem uma causa justa. Aquele a quem conhecestes tão mísero foi belo, grande, rico e adulado. Está falando da encarnação anterior. Eu tivera turiferários e cortesãos, fora fútil e orgulhoso. Anteriormente fui bem culpado. Reneguei Deus, prejudiquei meu semelhante, mas expiei cruelmente, primeiro no mundo espiritual e depois na terra. Os meus sofrimentos de alguns anos apenas nesta última encarnação, suportei-os eu anteriormente por toda uma existência que raiou pela extrema velhice. Nós vemos que aquilo ali foi apenas uma ideia do que ele precisou atravessar em uma encarnação inteira com aqueles mesmos padecimentos. Por meu arrependimento, reconquistei a graça do Senhor, o qual me confiou muitas missões, inclusive a última, que bem conheceis. E fui eu quem as solicitou para terminar a minha depuração. Por isso que os espíritos pedem, às vezes, essas duras expiações para adiantarem a sua trajetória evolutiva. E ele continua terminando a sua locução. Adeus, amigos. Tornarei algumas vezes. A minha missão é de consolar e não de instruir. Há, porém, aqui muitas pessoas cujas feridas jazem ocultas, e essas terão prazer com a minha presença. E assina Marcelo. Neste caso, nós vemos os ascendentes, porque sempre há ascendentes para todas as situações. E ele diz que os ascendentes já tinham praticamente selado o fim das suas expiações, mas ele reconquistou a graça do Senhor, diz ele, que lhe confiou muitas missões, inclusive a última. Portanto, essa encarnação como Marcelo, um menino que tinha de 8 a 10 anos, foi uma missão de Deus. E ele cumpriu essa missão, justamente, imaginamos nós aqui, para ilustrar essa linha conceitual que nos traz Joana de Ângelis da pseudo-expiação em sua obra Plenitude, pela psicografia de Divaldo Pereira Franco. E nós continuamos a estudar esta obra e também este capítulo 8º da segunda parte desta obra, O Céu e o Inferno, a Justiça Divina segundo o Espiritismo, eu, Nádia do Couto Vale, e você, amigo, amiga, ouvinte, internauta, e, portanto, juntos continuamos a falar agora
sobre a instrução que o guia do médium, que é Santo Agostinho, deu a propósito da encarnação de Marcelo. Pobrezinho sofredor, diz Santo Agostinho, definhado, ulceroso e disforme. Nesse asilo de misérias e lágrimas, quantos gemidos exalados! E como era resignado! E como a sua alma lobrigava já então o termo dos sofrimentos, como ele já estava pressentindo, sabendo que ia desencarnar, apesar da tenra idade. No além-túmulo, pressentia a recompensa de tantos gemidos abafados e esperava. E como orava também por aqueles que não tinham resignação no sofrimento, pelos que trocavam preces por blasfêmias. Em seguida, Santo Agostinho relata a desencarnação de Marcelo. Foi-lhe lenta a agonia, mas terrível não lhe foi a hora do trespasse. Certo, os membros convulsos contorciam-se, oferecendo aos assistentes o espetáculo de um corpo disforme a revoltar-se contra a sorte nessa lei da carne que a todo custo quer viver. Mas um anjo bom lhe pairava por sobre o leito mortuário e cicatrizava-lhe o coração. Depois, esse anjo arrebatou nas asas brancas essa alma tão bela a escapar-se de tão horripilante corpo. E foram estas as palavras pronunciadas: Glória a vós, Senhor, meu Deus. E a alma subiu ao Todo-Poderoso, feliz, e exclamou: Eis-me aqui, Senhor. Destes-me por missão exemplificar o sofrimento. Terei suportado dignamente a provação. Aqui, na verdade, foi uma expiação, porque ele estava com uma missão e, portanto, era uma pseudo-expiação na formulação de nossa querida mentora Joana de Ângeles, que nos traz essa informação do ponto de vista de um esclarecimento importante, porque nós que temos o hábito de julgar logo, fazendo conjecturas, julgamentos, claro, sem base nenhuma, porque tudo isso é privativo no conhecimento de Deus, mas nós costumamos julgar os sofrimentos dos nossos irmãos em função dos valores da terra. Então, se ele sofreu isso, é porque fez aquilo no passado. Se sofreu esta coisa, é porque estava devendo de outra encarnação no passado, quando muitas vezes, e esta é uma delas, o espírito pede para atravessar cenas, encarnações, situações difíceis, para lecionar aos outros que precisam atravessar a dificuldade, porque não sabem ainda e precisam aprender. E também porque algumas vezes, nós já vimos isto, algumas vezes o espírito pede uma expiação ou mesmo uma provação mais dura para acelerar o seu processo evolutivo. Então, Santo Agostinho, que é o guia espiritual do médium, através do qual ele se comunicava lá na Sociedade Espírita de Paris, cedeu o lugar a Marcelo à mesa mediúnica. Disse que Marcelo era resignado, que sua alma antevia o fim dos sofrimentos, apesar da tenra idade, porque era um espírito amadurecido, como vimos. E no além-túmulo, ele já pressentia a recompensa de tantos gemidos abafados e esperava. Aqui é mais uma referência à confiança que tem o espírito na misericórdia, no amor de Deus. Diz então Santo Agostinho, como orava também por aqueles que não tinham resignação no sofrimento, pelos que trocavam preces por blasfêmias, que era exatamente o que ele estava ensinando todos os demais ali
enfermaria a fazerem. Sobre a sua desencarnação, seu processo de desencarnação, a agonia foi lenta, mas na hora mesmo da desencarnação, isso não foi uma experiência terrível, porque havia ali uma assistência espiritual que sempre está junto de nós ao desencarnarmos, quando nós fizemos jus a atravessarmos as situações da nossa encarnação com bravura, com confiança, com fé. Santo Agostinho pontua ainda o fato de que na hora da desencarnação, que do ponto de vista do espírito Marcelo não foi terrível, mas do ponto de vista dos circunstantes, daqueles que estavam ali observando, estavam ali diante da cena, essa situação, essa cena pode ter impressionado os assistentes, segundo Santo Agostinho, porque os membros convulsos contorciam-se e o corpo disforme parecia revoltar-se contra o que Santo Agostinho diz a respeito de uma lei da carne que a todo custo quer viver. Por isso, na hora da desencarnação, muitos corpos têm esses movimentos assim convulsos e convulsivos. Essa morte, então, essa desencarnação, teve proteção espiritual. Isso tudo avalizado por Santo Agostinho, porque um anjo bom pairava por sobre o leito e cicatrizava-lhe o coração. Esse anjo, diz Santo Agostinho, arrebatou Marcelo nas asas brancas. E essa alma, então, tão bela, foi ajudada a escapar-se de tão horripilante corpo. Essa é uma situação tão emocionante para todos nós, quando nós vemos essa libertação de um espírito que veio sofrer para ensinar, e que essa foi uma missão. E termina Santo Agostinho as instruções como guia do médium que Kardec, nosso amado codificador, transcreveu aqui. Hoje, o espírito da pobre criança avulta, paira no espaço, vai do fraco ao humilde e a todos diz: aqui ele está cumprindo a nova missão de consolo, esperança e coragem. Livre de todas as impurezas da matéria, ele aí está junto de vós a falar-vos, a dizer-vos, não mais com essa voz fraca e lastimosa, porém agora firme: todos que me observaram viram que a criança não murmurava. Auriram nesse exemplo a calma para os seus males e seus corações se tonificaram na suave confiança em Deus, que outro não era o fim da minha curta passagem pela terra. Isso disse Marcelo nesse contexto que já estamos estudando, e agora finalizamos com essa despedida do espírito Marcelo da carne, do mundo material, após a exemplificação superior do sofrimento que ele trouxe. Foi ali exemplificado como uma criança, o corpo infantil, mas o espírito, isso muitas vezes acontece, o espírito amadurecido, curtido na fé, na confiança em Deus. E ele próprio diz ao final, segundo Santo Agostinho: e a alma subiu ao Todo-Poderoso feliz e exclamou: eis-me aqui, Senhor, destes-me por missão exemplificar o sofrimento. Terei suportado dignamente a aprovação? Segundo Santo Agostinho, sim, porque ele diz que todas as crianças, todos os adultos, todos os que observaram, diz então o próprio Santo Agostinho, transcrevendo as palavras de Marcelo: todos que me observaram viram que a criança não murmurava. Auriram, nesse exemplo, a calma para os seus males e seus corações se tonificaram na suave confiança em Deus, que outro não era o fim
da minha curta passagem pela terra. Essa é uma ilustração de pseudo-expiação na categorização que nos fez Joana de Ângeles, nossa mentora querida, a cujo coração nós enviamos também a nossa gratidão. Que a paz de Jesus permaneça conosco hoje e sempre. Que assim seja. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.